Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo aí ao canal Obreiro Leandro Mendes. E a realidade de muita gente que tem servido a Deus, ela tem sido, vamos dizer assim, dura. Muitos estão na fase do deserto. Sabe a fase do deserto? Eles saíram do Egito, saíram da escravidão, né, do mundo, saíram da opressão, saíram ali do pecado, né, da acusação. Enfim, eles foram livres da escravidão. Mas estão num deserto. Estão literalmente no deserto. E o deserto não é um lugar confortável. O deserto não é um lugar onde a pessoa ela se sente bem. Não. O deserto é um lugar de aprendizado. Aprendizado. E por mais que você venha estar no deserto coletivamente, junto com muita gente, por exemplo, eu não era da igreja, vivia aí segundo as minhas vontades, até que eu decidi colocar à prova a palavra de Deus. Eu decidi ver se esse Deus que tanto eu ouvia falar, ele existia. Então eu fiz um voto com Deus de ir para a igreja servi-lo. Primeiro eu comecei aí na Assembleia dos Santos, porque a minha mãe já era de lá. Mas eu fui naquela época, o que me levou aí foi as dificuldades da vida. Eu tinha caído de moto, estava internado no hospital, quase tinha morrido, e eu conheci a palavra de Deus. Então, naquela época, eu fui por medo, sabe, medo. Eu fui para a igreja por medo. Medo de morrer, medo de ir para o inferno, enfim, medo de tanta coisa. E eu fui para a igreja. Chegando lá na igreja, eu comecei a ouvir a palavra, mas eu praticava ela em parte, entende? Sabe aquele crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo? Assim era eu, e assim tem muita gente hoje, infelizmente, vivendo nessa condição e nessa situação. Então, eu não tinha resultados, né? Pelo contrário, quem é um cristão Raimundo, ele sempre vai se sentir bem e depois ele vai se sentir mal. Ele vai estar bem e depois ele vai estar mal. Sempre ele vai se sentir forte e depois ele vai se sentir fraco. Ele sempre vai vivendo pelo sentimento, nunca pela fé. Por que esse sentimento? Porque quando ele faz uma oração, quando ele vai para a igreja, quando ele lê a Bíblia, ele se sente forte, se sente bem. Mas na hora que ele erra, que ele peca, que ele fraqueja, né? Na hora que ele, vamos dizer assim, cede às vontades da carne, aí ele se sente mal, né? Então ele fica naquela. Deus ele está com ele, mas ao mesmo tempo o diabo está com ele. Deus ele está levantando e o diabo está derrubando. Ele ainda não decidiu. Ele está dividido quem ele serve, entende? Ele serve a dois senhores. Então esse é o pior. Pior, por quê? Porque ele se engana, e se ele não acordar, ele pode viver assim anos e muitas das vezes morrer. E quem morre
desse jeito, infelizmente, dificilmente a salvação vai ser uma opção. Porque ele não se decidiu. Mas chegou a hora de eu tomar a minha decisão. Eu comecei a pensar, falei, poxa, não dá para viver assim. Eu não tô tendo resultado. Eu não tô vendo Deus na minha vida. E não adiantava eu culpar as pessoas, não adiantava eu culpar a igreja, não adiantava eu culpar Deus, não adiantava eu culpar nada e nem ninguém, porque eu sabia que o responsável da minha vida não andar era eu mesmo. Entende? Era a intenção do meu coração, era as coisas que eu permitia vir na minha mente, no meu coração, da forma que eu agia e reagia diante das circunstâncias. Então, foi aí que o Espírito Santo, ele me levou para outra igreja. Eu era da Assembleia e o Espírito Santo ele me levou para a Igreja Universal. Aí nesse dia eu nunca vou esquecer. Por quê? Porque no primeiro dia que eu entrei na Igreja Universal do Reino de Deus, foi na Catedral de Nova Iguaçu. Se você é de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, né? Então foi na Catedral de Nova Iguaçu com o Bispo Domingos, se eu não me engano. E uma das palavras que ficou gravada na tábua do meu coração, e foi o início, foi quando na busca do Espírito Santo, o bispo falou: creia que você é filho de Deus. Naquele dia, eu já tinha ouvido várias vezes essa palavra, você é filho, creia que você é filho. Mas naquele dia, eu de fato criei. Naquele dia eu criei que eu era filho de Deus. Naquele dia eu abri o meu coração. Naquele dia eu decidi de fato mudar e ser transformado. Naquele dia eu agi a fé. Então a fé, ela é uma certeza certeza de coisas que se esperam e a convicção de um fato que não se vê. Por exemplo, eu esperava ser filho de Deus. Certeza de coisas que se esperam. Então, aquilo que eu esperava ser, eu tive certeza que eu era naquele dia. Certeza de coisas que se esperam e a convicção de um fato. O que é convicto? É você estar convicto. É uma convicção, de um fato. O que é fato? É algo real, que não se vê. E olha que loucura. Naquele dia, eu tive uma experiência com Deus tão grande que eu entendi que eu não era desse mundo, tinha vindo do reino, estava nesse mundo para um propósito, para o reino de Deus, e que eu era filho. Eu não era somente uma criatura, eu não era somente um servo, eu não era somente um amigo, não, eu era filho. Porém, um filho recém-nascido, sendo gerado, recém-nascido. Eu ia começar a aprender, a ouvir e a obedecer e a reconhecer a voz do Pai. Então, toda criança, quando nasce, ela já sabe quem é o pai, quem é a mãe, Ela já reconhece, mas ela vai aprendendo. E assim eu fui aprendendo a agir a fé na Igreja Universal. E o que eu aprendi? Que existe os filhos, os nascidos de Deus, e existe os
gerados da carne, os gerados, vamos dizer assim, do homem. Existe o trigo e existe o joio. Existe o servo bom e fiel e existe o infiel. Existe o verdadeiro e existe o falso. Existe aqueles que andam em espírito e em verdade, e existe os religiosos. Os religiosos, né? Aqueles que vivem pela religiosidade. Então, eu gosto muito da Igreja Universal. Eu estou na Igreja Universal, servindo a Ele como obreiro. Já passei por vários grupos, já passei pelo Força Jovem, que foi o meu primeiro grupo, ao qual foi muito bom, né? Aprendi muita coisa lá, e a gente aprende com os erros e a gente aprende com os acertos das pessoas. Então foi muito bom, foi uma época de aprendizagem. Fui para o evangelismo, também muito bom, aprendi demais. Força Jovem, evangelismo, FTU, os adolescentes, que eu tenho bastante carinho pelos adolescentes, que eles são o futuro do reino de Deus. Os adolescentes, fiquei no Anjo da Madrugada 1 ano, com os moradores de rua, aprendi bastante. Presídio. Hoje eu estou atualmente no presídio. Mas tudo isso faz parte. Isso não me define. O que eu faço na obra não define quem eu sou. Entende? O que você faz não define quem você é. Quem você é define o que você faz. Mas o que você faz não define quem você é. Então, hoje, a minha maior atenção, porque não é preocupação, eu não fico preocupado. Eu não me preocupo com nada, não. Ah, você fica preocupado? Não. Eu não me preocupo com nada e nem com ninguém. Por quê? Porque tudo está debaixo da mão poderosa de Deus. Entende? A sua alma, a minha alma e tanto a alma daquele que está perdido está na mão de Deus. Deus tem o controle de tudo. Então não tem o porquê eu ficar preocupado com algo que eu não posso fazer nada. Não, eu fico atento às coisas. Então uma coisa que eu tenho atentado bastante é para a religiosidade dentro das instituições, dentro das igrejas, independente se é Igreja Universal, Assembleia, Batista, Presbiteriana, isso não importa. Estou pouco me importando com isso. A minha atenção é a religiosidade. Por quê? Porque as pessoas estão muito presas a doutrinas, a regras, ao que ela faz. Elas estão muito, muito presas à fé do outro. Principalmente na Igreja Universal, então, o que mais tem são pessoas que são geradas não do reino, não do Espírito Santo, não da palavra de Deus, mas elas são geradas do homem, ou da igreja, da instituição, e elas não sabem quem elas são. Elas não sabem de onde que elas vieram, elas não sabem o que estão fazendo aqui e nem têm certeza para onde irão retornar, para onde
irão voltar. Entende? Então elas ficam perdidas. Elas ficam perdidas. Então Deus tira da escravidão. Deus tira da escravidão, que é do Egito, e leva, sempre tem um líder, tá? Então foi Moisés, tirou o povo da escravidão. Na Igreja Universal, no caso, é o Bispo Macedo, né? Nas outras igrejas, cada igreja tem um líder, mas isso não importa. O líder é o Espírito Santo. Não é a pessoa física, não é o Bispo Macedo, não são os líderes espirituais. Eles são apenas servos, amigos e filhos de Deus sendo usados nessa geração. Então, o maior líder é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o próprio Deus usou Moisés para guiar o povo para o deserto. Mas para que aquele povo viesse ter um relacionamento com Deus, assim como Moisés tinha, entende? Mas aquele povo é preguiçoso, arrogante, prepotente, enfim, com vários, ao ponto deles falarem assim: não, antes a gente ficasse no Egito comendo cebola, alho. Então Deus tirou eles da escravidão, levou para o deserto para eles aprenderem, mas eles não aprenderam. Eles decidiram não ter comunhão com Deus, porque foram várias as oportunidades, foram inúmeros os sinais, foram inúmeros os ensinamentos, até o ponto de Moisés se revoltar, até o ponto de Moisés se irar, se revoltar e bater na rocha, né? Lembra? Bateu na rocha e ali foi aonde ele não entrou na terra, porque ele se revoltou tanto com o povo. Por isso que eu não me revolto com ninguém. Se o camarada não quer fazer, tá tudo bem. Se ele quer sair, tá tudo bem, irmão. Entende? Eu simplesmente vou ensiná-lo. Se ele não quer, amém. Entende? Eu não vou me irar. Mas Moisés, ele se irou. Por quê? Porque o povo queria água. E Moisés não queria dar água para o povo. Porque ele ficou bravo com o povo, porque o povo não estava entendendo, não estava querendo ter uma comunhão com Deus. Eles queriam ser servidos por Moisés e por Deus, mas eles não queriam ser servo como Moisés era e nem agir como Moisés agia, né? E Moisés ficou irado e aconteceu aquele caso da rocha. E naquele dia foi determinado que Moisés não iria entrar na terra prometida. Muitos pensam que Moisés ele não foi salvo. É lógico que foi, tá? O propósito de Moisés era libertar o povo e ele cumpriu muito bem. Libertou o povo que não quis a libertação. Então ele libertou o povo até o ponto quando Moisés foi subir no Monte Sinai. Eu acho que é o Monte Sinai, onde a sarça queimou, era para o povo ir também. Mas eles ficaram com medo, porque Deus ele se manifestou de uma forma grandiosa, com trovões, e eles não quiseram subir. Eles falaram: vai lá, Moisés, e traz vai lá, fala com Deus e depois fala com a gente. Foi aí que Moisés foi,
Mas quando Moisés voltou, eles já estavam adorando a outros deuses. Para você ver como é que é o ser humano. Então, tudo isso que aconteceu no passado não é diferente de hoje. As pessoas, elas querem ser servidas pelos bispos, pelos obreiros, pelas pessoas que já estão na igreja. Elas querem ser servidas por Deus, mas elas não querem fazer aquilo que tem que ser feito. Entende? Elas não querem sacrificar, de entregar a sua mente, seu coração, as suas ações, as suas reações. Então, elas ficam dando volta no deserto. Elas ficam dando voltas e mais voltas no deserto e o deserto nunca acaba. É deserto na vida espiritual. É deserto no casamento. É deserto na criação de filho. É deserto na vida financeira. É deserto na vida profissional. É deserto no ministério. É deserto dentro da igreja. A pessoa vai para a igreja, ao invés dela voltar em paz, ela volta pior do que ela foi. Porque é deserto dentro da igreja. Entende? Como é que pode um negócio desse? Mas por quê? Porque as pessoas de hoje, elas estão como aquele povo. Deus, ele tem usado Moisés, líderes. Deus, ele tem usado líderes como o Bispo Macedo, como Thiago Brunet, né, na internet, como Pablo Marçal, enfim, Silas Malafaia, Lucinho Barreto, enfim, a Cláudio Duarte. O que não falta hoje são igrejas, são denominações, são pregadores, são líderes espirituais, cada um com uma forma, cada um com uma doutrina, cada um com um modo de ensinar a palavra de Deus, mas todos com a mesma direção, que é a salvação e o reino. Todos, 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 todos. Não importa a maneira e o jeito que o Espírito Santo usa esses líderes, mas todos levam a palavra de Deus. Então, o que não falta são líderes espirituais que, se eu fosse aqui mensurar nomes, eu ia ficar aqui, ó. Mas o problema não são os Moisés que se levantam hoje, né, para libertar o povo, não são os Davis, os reis que se levantam hoje para governar, não são os governadores, os Josés de hoje, porque Deus ele está levantando pessoas para estar ensinando. O problema não é esse, mas o problema é individual, é a pessoa. É a pessoa, cara. É a pessoa que não entende que quem é o líder dela é Deus, é o Espírito Santo. Entende? É ela que não entende que acima de qualquer autoridade constituída por Deus está Deus. Está Deus. Então, o dia que eu nasci de Deus, que eu criei que eu era filho, ali eu sabia que eu já era diferente, que eu tinha direto acesso a Deus, mas eu não conseguia ouvir. Eu era muito novo, então eu não conseguia entender a voz de Deus. Eu precisava de uma babá. Eu precisava de uma babá. E quem era a minha babá que cuidava de mim? Era os obreiros.
os pastores, as pessoas que já estavam mais tempo na igreja, eles eram a minha babá, cuidavam de mim, entende? Eles eram os meus líderes, os meus mentores, os meus professores na fé. Uns bons, outros ruins, uns mais duros, outros mais mansos, mas todos cuidaram de mim. Eles ficavam me dando o leitinho, sabe? E depois foi engrossando o caldo. Na papinha, e foi indo. Até eu também começar a ensinar outras pessoas, a cuidar de outras pessoas. Entende? Então, hoje, eu tenho sido babá também de alguns. Eu tenho sido professores de alguns. Eu tenho sido treinadores de alguns. Mas o que eu quero que você entenda é que tem muita gente hoje que ela só quer uma babá. Ela não quer crescer. Ela não quer amadurecer. Ela não quer fazer por conta própria. Não. Ela quer uma babá. Ela não quer um pastor, ela não quer um professor, ela não quer um mentor, ela não quer alguém que instrua ela não quer ser corrigida, não, ela quer uma babá. Ela quer que passe a mão na cabeça dela, tatinha. Entende? Mas não, Deus ele não vai passar a mão na sua cabeça. É fase. Então eu tive a fase de aprendizado, né, de criança. Mas eu cresci. Até eu entender que eu não dependo de nada e nem de ninguém. Eu não dependo do Bispo Macedo. Eu não dependo de líder espiritual nenhum. Porque eu também sou um líder. Eu sou o líder espiritual da minha vida. Eu sou o líder do meu espírito. Eu sou o líder da minha mente. Eu sou o líder do meu coração. Eu sou o líder da minha ação e reação. Eu sou o líder da minha vida. Eu sou o líder da minha casa. Entende? Eu sou o líder da minha própria vida. Entende? Por quê? Porque Jesus colocou esse governo na minha mão. Deus, ele me deu essa liberdade. E o único que eu obedeço, mais ninguém. O único é o Espírito Santo. O único. Por isso que eu estou na Igreja Universal. Entende? Submisso às autoridades constituídas por Deus. Por causa dele. Por causa de Deus. Não é por causa dos líderes. Porque eu sei que todos eles que estão em um cargo, em um posto, em um título, acima que o meu, na instituição, porque o meu é de obreiro, né? Então, todos os pastores, todos os bispos, eles estão num cargo acima que o meu. Eu tenho que ser submisso, né? Mediante a palavra, tá? Eu estou logo falando. Mediante a palavra. E mediante ao Espírito Santo, conforme ele confirma no meu coração. Para fazer a obra. Mas nenhum deles é maior do que eu, ou eu sou maior do que eles. Não. Nós somos um povo. Nós somos irmãos. Nós somos do reino. E nós somos da fé. Entende? Sendo que aqui na terra, aqui na terra, para haver ordem, para haver decência, existe a doutrina da igreja, existe as regras e existe as leis. E Jesus veio na terra, não foi para descumprir a lei e nem muito menos para revogar a lei.
ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir e cumpriu. E cumpriu toda a lei. Toda a lei. A única diferença é que ele implementou o amor. Implementou a graça. E foi por causa desse amor que ele morreu na cruz. Foi por causa desse amor que ele foi crucificado. Foi por causa desse amor que ele morreu. Então, não é diferente hoje. Hoje, da mesma forma do passado que tinha, na época de Moisés, os escravos que não queriam ter uma comunhão com Deus e continuaram sendo escravos, sendo agora de si mesmo, da mesma forma que tinha no passado, tem hoje. Tem muita gente dentro das igrejas escravas de si mesma, escrava das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sentimentos, das suas malícias, da sua maldade. Elas não conseguem purificar o seu coração. Isso porque não querem, tá? Porque a hora que ela quiser, ela consegue. Porque toda essa nojeira, toda essa sujeira, um dia estava dentro de mim também. Entende? Um dia eu fui escravo no Egito, depois eu fui escravo de mim mesmo, dentro da igreja, até o dia que eu decidi usar a fé para nascer de Deus. Eu aceitei a filiação. Então, você tem que aceitar quem você é. Você tem que aceitar que você é filho, que você é do reino, que nós somos irmãos e que você não deve julgar ninguém, porque senão você vai ser julgado, que você não deve falar mal de ninguém, porque senão Deus ele não vai falar mal de você, mas ele não vai permitir que você entre no reino. Porque tem uma palavra que diz assim: 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. É a contenda entre os irmãos. Imagine a treta que está hoje. É gente criticando a Igreja Universal. É gente criticando Pablo Marçal. É gente criticando Thiago Brunet. É gente criticando Silas Malafaia. E criticando o outro lá. E criticando o outro aqui. E vai um falando, não, é que a minha é certa, e que a tua é errada. E começa. Eu fico só vendo, falei, nossa, meu Deus do céu. Será que existem vários céus? Entende? Será que existem vários céus, compartimento assim? Não. Aqui é para o pessoal da Igreja Universal. Aqui é o camarote dos bispos. Aqui é o camarote dos pastores, dos obreiros. Não, aqui é para quem para aqueles que me serviram sem igreja. Porque agora tem uma moda, tem uma onda dos desigrejados, né? Para que ir para a igreja? Né? Vamos buscar Deus aqui em casa mesmo. Então, aí também vai estar lá no céu, lá no reino, né? Os salvos da Igreja Universal, os salvos dos que ficaram magoados, ressentidos, feridos, quando estavam em alguma igreja e decidiram não ser de igreja nenhuma, né? Vai estar lá os que serviram a Deus em casa, tá? Os católicos, enfim, coloca nos comentários aí as igrejas que existem hoje: Assembleia, Batista, Presbiteriana, Deus é Amor e por aí vai. Tu acha que o céu vai ser cheio de compartimento? Mas pela atitude das pessoas, deve ser isso que ela pensa. Mas não, meu amigo. Não vai ter nada disso, não.
somente os que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, daquele que não teve pecado. Somente aqueles que obedeceram à palavra de Deus. Está aqui aberto. Aberto. Em espírito e em verdade. Aí você diz, mas tem como praticar toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse? Tem como? Eu digo que tem. Tem como cumprir toda ela. Desde Gênesis a Apocalipse. Mesmo sem você, talvez, conhecer toda ela. Mesmo sem você ser um teólogo. Mesmo sem você ter estudado a Bíblia, como muita gente estuda. Tem como. Tem como você ter resultados. Tem como você se libertar. Tem como você receber o Espírito Santo. Tem como você ter um casamento abençoado. Tem como você criar os seus filhos no caminho do Senhor. Tem como você governar sua mente, o seu coração. Tem como você prosperar financeiramente. Tem como. Tem como. Tem como tudo se cumprir na sua vida. Mas lembre-se, tudo no seu devido tempo, tá? Tem como você praticar tudo que está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse. Aí você me pergunta, mas como? Resumindo, porque a palavra de Deus, ela se resume em duas coisas. Você já ouviu isso várias vezes. Você já cansou de ouvir isso. Você só não ainda foi ativado para a profundidade que tem essa palavra. Você só não foi ativado para a seriedade que tem essa palavra. Amar. Porque Deus é o quê? É amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, seu amor por Deus tem que estar acima de tudo. Acima de religião, acima de denominação, acima de doutrina, acima de obra, acima de pai, de mãe, de filho, de casa, de carro, acima de pessoa, acima de tudo. Amar a Deus acima de tudo. A tudo. Entende? Amar a Deus. E esse amor, quando Deus fala, não é um amar de palavras, é um amar de demonstração. É um amar de você praticar aquilo que você já entendeu. Entende? Aquilo que você já entendeu. Por exemplo, há anos atrás eu entendi que eu era filho de Deus e que eu tinha que me comportar como um. Que eu tinha que falar como um, que eu tinha que agir como um e que eu tinha que mudar. Então eu fiz um voto e um propósito de ir para a igreja 30 dias. Eu tive que fazer esse voto porque senão eu não iria conseguir sozinho. Então eu me aliei ao meu pai. Mesmo todo errado, cheio de costumes errados, eu falei, meu Deus, eu faço um voto de 30 dias consecutivos e para a igreja sem parar, todo dia. E eu fui. E ali Deus foi me dando o leite que eu precisava. Sabe aquela criança recém-nascida, que nos 30 dias ela já fica... E ali foi o meu início. Mas eu tive que fazer esse voto com Deus. Então, você precisa entender que você é do reino.
e que no reino de Deus, isso no mundo espiritual, porque o reino de Deus começa aqui na terra, mas eu estou falando no mundo espiritual, quando a gente sair desse corpo, que no reino de Deus, no seio de Abraão, não vai ter nada disso não, não vai ter placa de igreja não. Então nós estamos acima de tudo. Porque nós estamos colocando Deus acima de tudo. Não sei se você está entendendo, cara, mas tomara que sim. Então, dá para cumprir a palavra de Deus toda quando se resume: amar a Deus em primeiro lugar, porque quando você ama a Deus, você ama a si mesmo. E quando você ama a si mesmo, da forma que Jesus ensinou, então automaticamente você conhece quem é Deus. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você aprende a amar a si mesmo. E quando você ama a si mesmo da forma que Deus ensinou a amar, você automaticamente aprende a amar a Deus. Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Em Gênesis 1:26 está escrito quem você é. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Eu não sou igual a você. Eu tenho uma semelhança de Deus. Você tem outra semelhança. O Bispo Macedo tem uma semelhança. O Bispo Renato tem outra semelhança. Eles não são iguais. Apesar de serem da mesma igreja, viverem a mesma fé, do Bispo Renato ser genro, do Bispo Macedo, mas eles não são iguais. Eles pensam diferente. Eles sentem diferente. E muitas das vezes eles agem e reagem diferente à mesma palavra e ao mesmo Espírito. Por quê? Porque cada um tem uma semelhança. Então, é aí que você tem que entender o porquê que nós temos que respeitar o próximo. Né? Respeitar a fé do próximo. Se eu não concordo com ele, deixa ele ir na fé dele. Eu não vou criticá-lo. Eu não vou condená-lo e nem muito menos julgá-lo. Entende? Vai na fé dele. Se ele me criticar, o problema é dele. Se ele me julgar, o problema é dele. Se ele me condenar, o problema é dele. Ele vai se ver com o meu pai. Eu não posso fazer nada. Entende? Então, eu não tenho domínio sobre o que as pessoas vão fazer comigo, mas eu tenho domínio sobre o que eu vou fazer com elas. Então, se as pessoas quiserem me ferir com palavras, tentar me prejudicar, elas podem vir, podem fazer o que for. Mas elas vão estar fazendo contra o próprio Deus. Por quê? Porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus aqui na Terra. Agora, imagine eu falando algo, fazendo algo contra alguém que é semelhante também de Deus, assim como eu sou. Entende? Então eu vou sofrer as consequências. Então em tudo a gente aprende. Em tudo a gente aprende. Então eu aprendo todo dia. Eu aprendo com o Bispo Macedo. Eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo até com o incrédulo. Eu aprendo com o incrédulo. Opa, eu sei que é Deus falando comigo através de um incrédulo. Por quê? Porque ele também é a imagem e a semelhança de Deus. Ele pode não estar refletindo a imagem agora. Ele pode não estar aceitando essa imagem, mas ele também é. Então,
Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. E é para que você reflita essa semelhança, porque não tem ninguém igual a você. Não tem, pô. Então você precisa se permitir ser usado pelo Espírito Santo e começar a aprender com as pessoas e a tirar o que elas têm de melhor. E aquilo que você vê de errado, aquilo que você vê de ruim, aquilo que talvez você sente e vê na palavra que aquilo não vem de Deus para você, você simplesmente ignora. Porque quando você entra na Igreja Universal, e eu creio que em qualquer igreja, está lá, tem uma palavra que identifica de quem é aquele lugar, que é de Deus, pô. É de Deus, não é da pessoa, é do próprio Deus. E Deus é a palavra está sendo pregada ali. Por mais que talvez a pessoa não saiba pregar, mas você sabe ouvir, pô, pelo amor de Deus. Você sabe ouvir. Entende? Então, e o Espírito Santo ensina todas as coisas. O Espírito Santo não depende que eu ensine para você alguma coisa, não. O Espírito Santo não depende de ninguém. O Espírito Santo, ele pode te ensinar você ouvindo um hino, você vendo um filme, você andando, enfim, no seu dia a dia, o Espírito Santo te ensina. Ele não depende de líderes religiosos para te ensinar. Mas para facilitar a nossa vida e a sua vida, os líderes estão aí. Entende? Então, o maior líder que existe, que é a autoridade absoluta nessa terra, graças a Deus, e Deus seja louvado, é o Espírito Santo. Porque ele ainda está aqui. A autoridade absoluta é ele. Porque é ele que te ama, é ele que consola, é ele que fortalece, é ele que te levanta, é ele que te ensina, é ele que te exorta com amor, tudo é ele através das pessoas também, entende? É ele, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus aqui na terra que te levanta, sendo que tem o Espírito do diabo. Aí, se o Espírito de Deus levanta, o Espírito do diabo faz o quê? Ele joga para baixo, irmão. Entendeu? E da mesma forma que Deus fala, o diabo também fala. Da mesma forma, não. O diabo, na vida daqueles que estão desobedecendo a Deus, o diabo grita no ouvido. Entende? Então, o diabo também usa. Então, nós não somos perfeitos, cara. Eu não sou perfeito, Bispo Macedo não é perfeito, os líderes não são perfeitos, ninguém é perfeito, mas Deus está levantando muita gente na última hora. São muitos líderes que estão sendo levantados, são muitos pregadores que estão sendo levantados, e se eu fosse você, eu não ignorava, não. Entende? Preste atenção no que Deus está falando com você através das pessoas, e comece a assumir a sua identidade. Por exemplo, Deus me chamou para despertar as pessoas que estão na Igreja Universal e em todas as igrejas da religiosidade, para que você venha trocar a religiosidade pela espiritualidade. Porque espírito não tem bandeira. Espírito não tem nação. Ah, eu sou do Brasil, eu sou... Espírito não tem bandeira, não tem uma nação, não tem cor, não tem sexo, não tem... É espírito. É espírito. Espírito não tem nada que diferencia. Entende?
Nós somos semelhantes a Deus. Deus é espírito. Então, você tem que trocar a religiosidade, a doutrina ou todas as crenças erradas que você aprendeu pela espiritualidade, pelo espírito da palavra, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Que eu falei que quando você aprende a amar a Deus, você aprende a amar a si mesmo. E quando você aprende a amar a si mesmo, assim como Deus te ama, você aprende a amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É aí que está. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e você aprende a ter temor, né, que é um respeito pela palavra e começa a praticar, então você aprende a amar a si mesmo. Por que Deus fala amar o próximo como a si mesmo? Porque quando você olha para o próximo, você vê você. Porque o seu próximo é o seu semelhante. Por isso que ele diz, amar o próximo como a si mesmo. Porque quando você vê o próximo, você vê você. Essa é a intenção de Deus. Quando você olhar para o próximo, você está vendo a si mesmo. É por isso que antigamente não existia espelho. O espelho não existia, né, quando Deus criou. Por quê? O nosso espelho é o nosso próximo. É o nosso próximo. É o próximo que fala, ó, tá sujo aí. Ó, é o próximo que está te olhando. Não tem como você se olhar se não tiver um espelho, um reflexo. Mas a vontade de Deus é que você venha se espelhar no próximo, nas coisas boas que ele tem, não nas coisas ruins. As coisas ruins, você venha mostrar para ele que ele tem que tirar. Entende? Então, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando você ama ao próximo, você está amando a si mesmo. E quando você ama a si mesmo, você está amando o próximo. Então, a nossa vida nessa terra, ela não tem a ver com as coisas. Ela não tem a ver com as coisas desse mundo. Ela não tem a ver com as coisas naturais. Ela tem a ver com as coisas principalmente espirituais, porque você é espírito. Você é corpo, alma e espírito. O seu corpo e a sua alma, né, para se sentir bem e para estar bem, você precisa desfrutar do melhor dessa terra, como está escrito. Mas o seu espírito, ele precisa se conectar com Deus para que o refrigério da sua alma ele venha a ser ininterrupto, né? Venha a ser constante, para que venha a ter uma fonte a jorrar diariamente, constantemente dentro de você, refrigerando a sua alma para onde ela irá retornar, que é para os braços do Pai. Então, você precisa andar em espírito, viver em espírito e agir no espírito. Entende? E resumindo, é isso. Ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo. Tá? E a gente vai falando aí, batendo um papo sobre as coisas do reino, porque é a única coisa que me interessa. A única coisa que faz sentido para mim são as coisas do reino. E eu tenho procurado as coisas do reino aqui na terra, porque
é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus, ele é chegado a nós, a vós, a mim, a você, a tu, a ele, a nós, a vós, aqui na terra. Então é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus, ele já está dentro de você. Agora, você tem que ativar. Você tem que ativar, porque senão é simplesmente nome de que vive, mas está morto. Entende? E quem ativa isso é o Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo. Se humilhe diante dele. Reconheça as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, enfim. Faça aquilo que tem que ser feito, faça a sua parte. Porque o Espírito Santo, ele está aí contigo. Ele vai te ensinar todas as coisas. Então, pare com essas tretas. Que nem, principalmente de internet. Você dificilmente, eu não vou dizer nunca, porque eu sou falho, um miserável pecador. Mas dificilmente, raramente, né, você vai me ver falando mal de algo ou de alguém. Falando mal, sabe? Combatendo mal com o mal, não. Dificilmente. Pelo contrário. Pelo contrário, cara. Entende? Pelo contrário. Você não vai me ver. E se me ver, e se algum semelhante meu falar assim, ó, eu vi você falando mal de alguém, eu vi isso, eu vi aquilo, é até bom, porque aí eu me conserto. Entende? Porque não vale a pena falar mal de ninguém. Porque cai naquele da contenda entre os irmãos. Quando você fala mal de alguém, você cria contenda, você cria desunião. Eu nunca li na Bíblia e nunca vi Jesus, se você me mostrar alguma vez Jesus falando mal de alguém para outro alguém, assim, ó, falando mal dos religiosos, para Pedro, para João, ensinando a eles que eles estavam errados, mas criticando o erro deles, sabe? Não. Ele não focava no mal, ele não focava no erro, ele focava no reino e no acerto. Esse era o foco de Jesus, era fazer o bem, vencer o mal com o bem. Então, é isso que a gente tem que fazer. Fechou? Porque tudo vai passar, pessoal. Esse vídeo vai passar, tudo passa, cara, mas dura coisa será a pessoa falecer, a carne falecer, né? E ela não ir para o reino. Então vamos trocar a religiosidade pela espiritualidade e vamos se unir, porque estamos na última hora. O nosso rei está voltando, cara. Graças a Deus. Ele vai vir buscar o povo. Então a gente tem pouco tempo, vamos tocar o terror nessa terra. Vamos tocar o terror, quem fala é o Pablo Marçal. Vamos tocar a bênção nessa terra. Vamos tocar a bênção nessa terra.
Vamos arrebentar, como fala o Bispo Macedo, né? Vai arrebentar, vamos arrebentar, vai arrebentar. Já é, tá ligado? Ou como fala o Tiago Brunet, né? Paz e prosperidade. Né? Vamos levar paz e vamos levar prosperidade para as pessoas. Então, não importa o seu jargão, não importa a sua denominação, não importa a sua religião, não importa nada. A única coisa que importa é nós estarmos cumprindo com tudo que está escrito aqui, ó. Resumindo nessas duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quando a gente aprende a amar, a gente aprende a respeitar. E eu respeito você. Eu nem te conheço, mas eu respeito. Respeito a sua fé, respeito a sua religião, respeito a sua denominação, respeito a sua decisão. Eu respeito você, porque no fim é você que vai colher os frutos. No fim, nós vamos ter que prestar conta daquilo que a gente fez. Eu não posso prestar conta por você. Então eu te respeito. Eu não posso prestar conta por você, eu não posso fazer nada por você. Entende? O único que pode é Jesus. E ele já fez. Ele morreu na cruz. Então, a primeira coisa ele já fez. Ele morreu na cruz. Então, é só ele que pode fazer por você. E ele tem feito. E ele tem feito e está fazendo, porque está escrito que o Espírito Santo clama por nós com gemidos inexprimíveis. Ele clama com gemidos inexprimíveis para o Pai, para Deus. Porque o Pai é justíssimo, o Pai é fogo. Então o Espírito Santo fica clamando. Até hoje ele está fazendo. Até hoje ele está fazendo ainda. Ele está clamando. É tão forte porque quando Jesus ele morreu na cruz, eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas eu acho que é o Espírito Santo. É tão forte porque quando Jesus estava na cruz sendo crucificado, ele olhou para aquele povo que o crucificou. Eu fico imaginando as palavras que ele estava ouvindo, os risos que ele via. Eu fico imaginando as pessoas que ele curou. Com certeza tinha pessoas que ele curou, que ele ajudou, que ele salvou de qualquer males, sabe? No meio daquele povo. Porque assim são as pessoas hoje. As pessoas, elas vão para a igreja, elas são curadas, elas são transformadas, elas aprendem, elas conquistam. E devido ao erro de outras pessoas, não o erro de Jesus, não o erro do Espírito Santo, mas o erro de outras pessoas, elas viram as costas para Deus, para Jesus, e depois começam a crucificar. Aí eu fico imaginando
Jesus na cruz, olhando tudo aquilo. E olha o que ele faz. Olha qual foi as últimas palavras dele quando ele estava nessa carne, sabe? Antes de cumprir a promessa onde que ele estaria com toda a humanidade. Ali, Jesus estava em um lugar só. Após a morte e a ressurreição, ele estaria com todos. Ele olha para todo mundo. E eu creio que ele olhou com um olhar de amor, de carinho, de ternura. E disse: Pai, perdoa-os. Aí eu fico imaginando. Se Jesus, ele conseguiu perdoar aquele povo, por que eu não vou perdoar? Por que eu não vou perdoar as pessoas que me feriram? Por que eu não vou perdoar as pessoas que me traíram? Por que eu não vou perdoar as pessoas que muitas das vezes me fizeram mal? Porque elas não têm noção do que elas estão fazendo. Porque se elas soubessem que elas estavam fazendo mal ao Filho de Deus, elas não fariam. É a mesma coisa hoje. Se as pessoas soubessem que quando ela faz o mal para alguém, ela está fazendo mal contra a imagem e a semelhança de Deus. Muitas das vezes contra o Filho de Deus. Ela não falaria mal. Ela não faria mal. Então a última palavra de Jesus foi essa: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Aí ele entregou o Espírito. E Deus seja louvado por isso, porque depois que ele entregou o Espírito, nós, míseros pecadores mortais, a gente teve direito e teve acesso a esse amor e a eternidade com ele, para todo sempre. Amém. Amém? Então essa é a realidade. A maior realidade não é essa que você vive hoje, mas é a eternidade com Cristo. Isso é real. Isso é real. A eternidade com Cristo é mais real do que o mundo físico que você vê. Então creia que você é eterno, creia que você veio do reino, está aqui a serviço do reino, para voltar para o reino, em nome do Senhor Jesus, cumprir o seu propósito, porque cada um tem o seu, eu tenho o meu, e cada pessoa nessa terra tem o seu, e o nosso propósito é um só, é a salvação e o reino. Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, obrigado por mais de uma hora, meu Deus, de aprendizado e de experiências contigo. Eu creio, meu Deus, que nem que seja uma pessoa a entender, meu Pai, tudo que foi dito, tudo que foi falado nesse áudio, já vai ser o suficiente. Porque o Senhor conhece a intenção do meu coração.
nem gostar de fazer vídeo eu gosto, sabe? Mas eu faço porque não é por mim, não é para mim, mas é porque eu sei que assim como eu, tem muita gente que está perdida, como eu estava. Eu sei que assim como eu, tem muita gente que julgava, assim como eu julgava, condenava, tinha malícia. Assim eu sei que tem muita gente também, sabe? Então, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha fazer elas acessarem aquilo que já está disponível para elas, que é o Teu amor, que é, meu Pai, o Teu reino, que é, meu Pai, acesso direto a Ti, para que ela venha sentir amada, para que ela venha sentir, meu Deus, o Teu amor, para que ela venha sentir, meu Pai, o Teu poder, para que ela venha não só sentir, mas ter dentro dela, meu Pai, o Teu Espírito Santo, para que a partir de hoje ela tenha resultado, para que ela desfrute, para que ela transborde e para que ela glorifique, meu Deus, o Teu nome nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Então, Deus abençoe vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém. Curta, comente, se inscreva no canal, ative os sininhos, que eu estarei postando vídeos. Eu não vou falar diariamente, mas eu creio que constantemente, para que você possa estar crescendo e aprendendo mais da parte de Deus. Forte abraço. Deus te abençoe.